Olá, pessoal do agronegócio, disciplina de economia aplicada ao agronegócio, professor Tarcísio Teixeira, Instituto Federal do Paraná, campus Umuarama. Relembrando aquilo que eu falei para vocês, eu pretendo dar continuidade para esse canal aqui, né? Eu já até tinha comentado com vocês que eu já queria mesmo criar um canal, eu já até tinha começado a criar esse canal antes da pandemia, e a pandemia serviu de empurrão aí, porque agora eu tô com vários conteúdos aqui, vai ficar bem legal, porque eu vou registrar esses conteúdos todos em aulas gravadas e vou deixar aqui de economia aplicada ao agronegócio. E pretendo também, gente, retomar aquelas aulas do direito agrário e ambiental, que eu comecei e gravei um pouquinho ali, aquela introdução e parei. Tá? Então eu vou retomar. E aí eu peço para vocês que divulguem. Passa o link aí para os seus colegas, né, que são agrônomos, veterinários, ou tecnistas, né, o pessoal que trabalha nas cooperativas, na parte de gestão, encaminhe esses vídeos. Né, especialmente os vídeos que eu trabalho com economia agrícola e depois que eu vou trabalhar com direito agrário, né, e ambiental. Conto com vocês aí para ajudar a divulgar. Então vamos lá. Nós vamos começar aqui retomando, tá, gente? O conceito do que seja economia. Se você separar ali a palavra, né, você teria nomos, que significaria norma, regra, e ecos, que significaria casa, local, então seria as regras da casa, né, da gestão da casa. Mas isso é óbvio que é a origem da palavra, foi se ampliando esses conceitos, foi se depurando esse conceito e nós chegamos então a algumas palavras-chave que definem a palavra economia para a gente hoje na nossa aplicação. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Ela é a ciência que trabalha com a escassez. Com a escassez. Isso mesmo, a falta. Por quê? Porque você nunca vai ter, gente, nenhum recurso que seja absolutamente infinito. O recurso sempre ele vai ter algum aspecto dele que ele em si é finito ou que você não consegue utilizar esse recurso. Você não consegue utilizar ele completamente. Até a energia do sol, por mais que tenha aí à disposição, nós temos uma limitação de como utilizá-la. E cada vez mais agora, com o crescimento da população, né, com o uso dos recursos naturais, mais ainda se mostra a importância de você trabalhar com esse item que é a escassez. Consequentemente, você precisa ter uma ciência que está olhando para aquilo e fala, opa, peraí, nós temos pouco disso aqui. Como que nós vamos utilizar? E aí cai na segunda palavra importante já que eu tenho pouco de alguns recursos, como que eu vou utilizar esses recursos? Qual é a alocação que eu vou fazer desses recursos? Então, eu vou colocar aonde esses recursos? E esses recursos, tá, gente, eu vou utilizar eles para quê? Eu vou utilizar eles num sistema produtivo. Eu vou produzir alguma coisa com isso. E depois que eu vou produzir, como que eu vou fazer a distribuição? Como que eu vou fazer essa distribuição desses produtos? Então eu tenho ali os recursos,
eles entram aqui, eles são coletados para serem utilizados, ou eles são coletados para entrar no sistema produtivo, na indústria, serem transformados. Né? Tomei essas duas decisões, né? Aquilo que é pouco, eu aloquei e tal, e agora eu vou distribuir isso. Para quem que vai? Tá? E para eu tomar essa decisão de como que eu vou distribuir, tá? Eu tenho que conhecer o quê? As necessidades. E eu não vou poder satisfazer todas as necessidades, ou se eu for satisfazer todas as necessidades, eu não vou poder satisfazer 100% de cada necessidade. Então eu vou fazer uma escolha de quais necessidades eu vou conseguir suprir com aquilo que foi produzido diante desse material escasso, tá? Que eu vou ter que estar distribuindo, quais necessidades eu vou atender e qual a intensidade, o percentual de cada uma dessas que eu vou poder atender. Então tá muito legal aqui, realmente é certo isso. Tá? Até aqui tudo beleza. Essa é uma definição muito clássica de economia, né? Que é a ciência da escassez que lida com os recursos para alocá-los, distribuí-los, né? E aí satisfazer as necessidades. Só que tem um detalhe, tá, gente? Toda essa engrenagem aqui, ela precisa de um lubrificante. Ela precisa gerar o quê? Lucro. Ela precisa gerar lucro. Então, as definições que são apontadas só como a ciência da escassez, da alocação, da distribuição, de satisfação das necessidades, de escolha da satisfação das necessidades, ela é incompleta se você não estiver olhando isso aqui. A economia, sim, ela está olhando, tá? Ela precisa se preocupar com aquilo que gera o óleo que vai lubrificar essas engrenagens. Por quê? Só aquilo que tem lucro, tá, gente, vai ser o quê? Sustentável. Se você não estiver tendo aqui algum tipo de retorno para retroalimentar essa máquina, tá, todo esse sistema de engrenagens, ele vai travar uma hora. E quando a gente fala em lucro aqui, tem dois aspectos importantes que a gente precisa discutir um pouquinho. Primeiro, lucro não necessariamente, tá, gente? Lucro não necessariamente é só retorno em dinheiro, retorno financeiro. Existem outras formas de ter esse retorno que eu estou falando, que vai fazer essa retroalimentação para dar essa sustentabilidade. A própria satisfação das necessidades das pessoas. O próprio equilíbrio social que se gera com aquilo. É que normalmente, tá, para facilitar as nossas trocas, tá, para facilitar o funcionamento do mercado, e isso você estudou lá em Fundamentos da Economia, para facilitar o funcionamento do mercado, dessa grande, né, desse grande sistema de engrenagens que é a economia, tá, gente? Foi desenvolvido ao longo do tempo uma mercadoria padrão. Uma mercadoria padrão que facilite a troca de todas as outras mercadorias. Já houve período que você trocava peixe por porco, peixe por uva, peixe por trigo. Aí chegava um cara que você precisava daquilo que ele tem e ele não quer o seu peixe. Sim, já teve esse período também. E por isso que foi, né, desenvolvido mercadoria padrão. E teve vários estágios nessa questão de formar até chegar numa mercadoria padrão que facilite a vida de todo mundo. E a mercadoria padrão por excelência é o quê?
A moeda, o dinheiro. Então, quando nós falamos, tá, gente, que tudo isso aqui tem que funcionar, e para que ela esteja funcionando em equilíbrio, lá no final tem que estar gerando o quê? Lucro. Esse lucro não necessariamente é dinheiro. É que dinheiro, hoje, para nós, a moeda é o quê? É a mercadoria padrão que facilita as nossas trocas. Você imagina, se eu estivesse trabalhando, eu tivesse que receber do Estado, né, gente, sei lá, galinhas, porcos, cachos de uva, para eu trocar pelas outras coisas que eu preciso. É óbvio que não. A moeda facilita muito, então ela é sim necessária e ela simboliza isso que facilita tudo isso aqui. E tem que ser sustentável. A outra coisa em relação ao lucro, gente, é que nós temos, pode ter mais, mas eu vou citar aqui dois que eu enxergo como são os maiores momentos históricos que criaram esse problema em relação ao lucro. Bom, primeiro foi o próprio período ali da Idade Média, né, focado mais ali na Europa, que estava, né, fortemente influenciado pela Igreja Católica, e que se desenvolveu essa ética, essa moral contra a usura. O que é usura, né? Emprestar dinheiro para o outro para obter o quê? Lucro a partir de um juro que você cobra sobre a pessoa poder utilizar o seu dinheiro. Então foi desenvolvido toda uma visão devido à teologia católica daquele período, foi desenvolvida uma visão muito negativa em relação ao lucro. Tem lá todo o histórico relacionado aos judeus, tá, na Europa, que muito provavelmente é essa a explicação histórica para isso, mas que, bem no fim, essa visão atrapalha muito. E algumas pessoas, até hoje, elas têm dificuldade quanto a isso. Até mesmo de cobrar pelos seus serviços, né? Eles têm muito ainda essa visão sacerdotal, né? De que você acha que você está cobrando pelos seus serviços de consultoria, por exemplo, você está como se fosse cometendo um pecado por cobrar, né? Não, as coisas têm que gerar lucro. E, inclusive, no Brasil, existe essa besteira, que é uma besteira mesmo, de fixação, né, de proibição das pessoas particulares emprestarem dinheiro e cobrar juros. Se você estiver cobrando juros lá acima de 1%, você está cometendo o crime da usura, né? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, é uma coisa ridícula, né? É lógico que bancos, o sistema financeiro adora isso. Por quê? Porque eles não se encaixam, né? Eles não se enquadram na lei da usura. Tanto que eles podem cobrar. Agora, se você resolver fazer um empréstimo para alguém particular, aí você não pode. Aí você chamou de agiota. Nossa, aquela visão horrível. Gente, isso é uma besteira. E perceba como que eu estou dizendo aqui. Tem lógica, porque as pessoas falam de agiota como se o cara fosse um tremendo bandido. É lógico, tem agiota, né, que é bandido mesmo. Se você não pagar, o cara vai lá e arranca a unha do teu pé, né? Arranca as unhas dos dedos do pé, né? Vai te torturar, vai te ameaçar. Tem, lógico que tem isso. Mas o agiota em si, o ato, né, de você, eu tenho um dinheiro aqui, você está precisando? Tá, o sistema financeiro não te fornece? Tá, eu te arrumo dinheiro. Cobro X para você lidar com o meu dinheiro, você trabalhar com o meu dinheiro. E isso, inclusive, atrapalha o desenvolvimento econômico do Brasil. Até esse governo aí de algumas poucas coisas que foram feitas positivas, né? No início, quando deu aquela arrancadinha ali no início, né, do governo, foi produzido algumas coisas de liberdade econômica. E uma delas é essa, de você poder emprestar o seu dinheiro. Mas tinha que ser uma forma mais simples ainda, né? Essa lei da usura tinha que acabar. Esses juízes, por exemplo, e esses desembargadores, ministros que tomam essa decisão condenando o cara como se fosse um grande criminoso por emprestar dinheiro, gente. Ó, lei da usura, né? Não entendem nada, eles acham que estão ajudando, estão protegendo o coitadinho que tomou dinheiro emprestando. Eles estão atrapalhando a economia.
estão atrapalhando. Então, não é negativo ter lucro, inclusive de juros. É uma coisa positiva. Tá? Então nós temos que superar um pouco esse conceito medieval aí de lucro, tá, gente? Ele tem que existir, senão a economia não funciona, né? Bom, o outro motivo que nós temos uma visão negativa de lucro é devido à ideologia socialista, às experiências comunistas, né? Por quê? Porque o lucro é um componente intrínseco ao capitalismo. Como eu falei, o lucro tem que existir para ter o capitalismo. E aí, a visão socialista, né, da sociedade com a economia planificada, que eu vou comentar um pouco com vocês ainda nessa aula, vem com aquele discurso que o lucro é errado, tá? Muito similar ao que foi feito na Idade Média, né? Ele só não usa os mesmos argumentos porque normalmente o socialismo está vinculado a uma linha mais materialista, né, de olhar a sociedade e normalmente acaba tendo uma opção de desligamento de qualquer visão espiritual, moral, religiosa ou até mesmo o ateísmo, tá? E não que isso tenha alguma coisa de errado. Cada um pode ter total liberdade nesse sentido, né? Não é isso que eu estou explicando para vocês aqui. Eu só estou dizendo que, normalmente, os socialistas estão vinculados a uma visão mais materialista do mundo, consequentemente, independentes de uma religião ou de uma crença, mas também são críticos a essa questão do lucro. Que acha que tinha que ser tudo meio por igual, né? As pessoas receberem por igual, todo mundo ter os mesmos direitos dentro da sociedade, tá? E a gente sabe que normalmente esses modelos não funcionam, pelo menos não tem funcionado até então, né? Aquelas pessoas que estão num país capitalista, que está tendo dinheiro e que defendem esses modelos, normalmente ele só se utiliza da defesa desse modelo porque é o argumento que ele busca para depois ele, né, para o motivo dele disputar o poder. Você pode perceber, né? As pessoas ficam tentando justificar esses países que adotam o socialismo ou o comunismo, fazem a defesa desses países, inclusive, para tentar implantar o modelo no Brasil, por exemplo, mas o lado bonito, romântico disso é até assumir o poder. Depois que assume o poder, normalmente se caminha para uma ditadura, infelizmente. Tá? Bom, então nós vimos aqui basicamente o conceito do que seja economia, tá? Que é essa ciência que vai lidar com essas questões de como alocar os recursos que são escassos, como que nós vamos distribuir esses recursos entre as pessoas, como que nós vamos poder satisfazer a maior quantidade, né, de necessidades das pessoas e vamos escolher quais necessidades serão mais ou menos satisfeitas. Tá? Lembrando que tudo precisa ter um azeite ali para lubrificar e tocar tudo isso que é o lucro. Por quê? Porque tem que estar retornando, tá, gente? Algum tipo de remuneração, algum tipo de benefício para a etapa inicial da produção, porque o processo tem que ser sustentável. Joia? E isso é representado através do quê? Da mercadoria padrão que a gente tem hoje, que é a moeda ou os diferentes tipos de moeda. E no caso ainda tem a moeda das moedas, que é o dólar. Beleza? Vamos lá. Vamos para frente. E como que o agronegócio, tá, se insere dentro desse processo econômico? Tá? Posso até colocar aqui esse tema, né? Diante dessa economia, de tentar satisfazer as necessidades das pessoas de uma forma sustentável, tá, e ambientalmente sustentável também, né? Porque o agronegócio vai ser muito cobrado, e é muito cobrado o agronegócio brasileiro na questão da sustentabilidade. Qual
que é essa grande resposta que o agronegócio tem que dar, né, no âmbito econômico para o mundo? Então vamos pensar um pouco aqui o seguinte. Qual que é a grande pergunta para você dar essa grande resposta? Bom, atualmente, tá, gente, nós estamos tendo um crescimento da população muito grande. E não pensem que vai diminuir esse crescimento tanto assim. Já houve, na década de 70, 80, né, os países ricos faziam uma crítica aos países pobres, países de terceiro mundo, que eram muito pobres porque se tinham muitos filhos. Então tinha que investir em controle de natalidade para controlar o crescimento populacional. Nós sabemos que isso não é verdade. O problema nos países não é o número de filhos, né, gente? Pelo menos não é o maior problema, né? O maior problema é a concentração dos bens de produção. Tá? Concentração dos bens de produção. Que essa concentração vai ocorrer em países capitalistas, não evoluídos, e vai ocorrer de uma forma muito pior ainda em países socialistas, onde isso vai ser concentrado na mão de um pequeno grupo que administra o Estado. Tá? Mas essa política de controle populacional, ela mudou. Ela mudou radicalmente. Por quê? Perceberam os líderes dos países em desenvolvimento, inclusive, que ter uma população grande pode ser uma ferramenta econômica, né, de se posicionar no mundo. Por quê? Quando você tem uma população grande e você consegue fazer a inserção dessa população na economia internacional, você vai ter muita gente para trabalhar, muita gente para consumir. E foi justamente o que aconteceu na China. Ora, algumas coisas devem ficar claras aqui sobre a China. Primeiro, os chineses não acordaram um belo dia, tiraram o seu pezinho esquerdo ou direito para fora da cama e falaram assim, vamos transformar esse país aqui na segunda e quase primeira potência econômica do mundo? Não foi assim, gente. Vamos ficar todo mundo muito rico aqui? Não foi assim. Então houve uma abertura, né, com a morte do Mao Tse-tung, mas essa abertura econômica só propiciou esse crescimento porque entrou dinheiro. Os países foram lá investir na China, inclusive americanos. Lá tem muito dinheiro de empresário americano. Alemão, francês. Tá lá, grandes empresas de automóveis estão lá. Mas e por que esses países decidiram colocar esse dinheiro lá? Ora, porque tem gente para consumir. Mas era uma miséria tremenda por causa do comunismo. Isso, tá, uma miséria tremenda. Mas você pensa bem, se os caras têm mais de 1 bilhão 300 milhões de pessoas, e você consegue fazer essas pessoas girarem $1 a mais por mês, per capita, você vai ter 1 bilhão e 300 milhões de dólares a mais girando ali por mês. Se você consegue inserir $2 no consumo dessas pessoas por dia, você já vai para 2 bilhões e 600 milhões. Você está entendendo? Que você trabalha com crescimento econômico pequenininho por pessoa, mas o giro econômico no país é gigantesco. É gigantesco. Aí você imagina se você consegue estar aumentando ali 50, 100 dólares por mês, né, a média de gasto, de consumo ali de um cidadão chinês. Vocês percebam como isso é importante. Então, essa questão de que, vamos controlar a população, isso mudou. Na verdade, ter uma população grande virou uma grande ferramenta, né, dos países em desenvolvimento de crescer e se posicionar economicamente. Qual que foi outro país que está em destaque? É lógico que é um sistema diferente, muito mais democrático, carregadinho ali de corrupção também, mas distinto da China. Índia.
que tem lá? Indiano, meu amigo. Muita gente para consumir. E de novo, mesmo sistema, você aumenta ali, né, centes de dólar diários que essas pessoas podem consumir a mais, você está falando de milhões e milhões de dólares que está girando na economia. E aí, essas pessoas precisam de comida. Principalmente porque você vai pegar nesses países essa população rural e vai levar esse pessoal para o meio urbano para eles serem agentes de produção onde? Lá no meio urbano. A China fez isso. A China fez essa abertura econômica, preparou toda aquela estrutura, né, infraestrutura, aquelas grandes cidades ali próximas ao litoral, inclusive para já trazer a produção industrial, colocar naqueles portos extremamente tecnológicos, modernos e disparar o produto. E aí esse pessoal então saiu lá da plantação de arroz. Não estão lá mais criando porco, marreco, galinha lá. Consequentemente, alguém tem que trazer a comida ali para ele comprar. E aí é que entra os grandes produtores do agronegócio, inclusive o Brasil. E foi inclusive o que permitiu lá no governo do Lula toda aquela bonança, né? Que era o período em que a China aumentava o consumo das nossas commodities e ainda fazia pressão com essa demanda para que subissem os preços das commodities. Então, nós aumentamos a produção, começamos a vender mais e por um preço melhor. Além da comida, tem um outro detalhe. Tá tendo uma pressão também muito grande, gente, para a questão do quê? Do desenvolvimento sustentável. Então, cada vez mais nós temos que produzir menos lixo, ou se nós produzirmos, né, inevitavelmente a mesma quantidade de lixo, que isso aqui possa ser facilmente transformado em uma outra coisa. E aí, aquele mundo do plástico, tanto o plástico de objetos, o plástico da garrafinha que eu estou vendo aqui, o plástico das embalagens de supermercado, ou seja, o mundo do plástico, ele está aí, ele ainda é, nossa, é inevitável a gente utilizar ele nesse momento, mas cada vez mais a sociedade faz pressão para que esse tipo de produto seja substituído por algo que possa ser reutilizado, reciclado, biotransformado, combustível. Tá, combustível fóssil, falaram aí, me lembro aí quando eu tinha, sei lá, uns 25, 30 anos, falaram que nós vamos ter daqui 50 anos a crise do petróleo, porque vai começar a acabar o petróleo. Gente, foram descobertos inúmeros locais, pré-sal tá aí para provar isso, que pode se extrair petróleo para muito tempo. Então não é a questão da quantidade de petróleo que está disponível, mas o efeito que a queima desse petróleo está fazendo na atmosfera. Eu sei, tem um grupo aí negacionista, né, não existe o efeito estufa, não do jeito que estão falando, não estão provocando nenhum grande desequilíbrio. Isso é outro assunto que a gente pode até discutir depois. Mas uma boa parte das lideranças empresariais, uma boa parte das lideranças políticas e uma boa parte dos cientistas do mundo, sim, acredita que nós estamos intensificando o efeito estufa porque estamos liberando gases. Então uma forma da gente continuar a manter esse ritmo de consumo de energia é o quê? Trocar por produtos que eu possa usar aqui numa ponta e depois absorver os resíduos ali na outra, ou transformar em alguma coisa. E qual é o setor da economia que é capaz de produzir material aqui, um produto que seja facilmente degradado no meio e que os próprios elementos de produção possam estar reabsorvendo isso, formando esse ciclo dos elementos, que você não vai aumentar nada, porque da forma que você está jogando, você está reutilizando.
Tá? Então eu estou pegando o combustível aqui queimando, está produzindo CO2, mas tem alguém na pontinha aqui absorvendo e transformando isso em combustível de novo. Produção agrícola, meu amigo. Produção agrícola. Álcool. O álcool está aqui, está lá o carro queimando, né? Queimou. Liberou para a atmosfera, vou até inverter aqui para passar pela atmosfera. Está a cana absorvendo. Aí saiu aqui da indústria, foi, transformou em álcool, o carro queimou, absorveu de novo. Tá? A questão das nossas embalagens. As nossas embalagens. Óbvio, por uma questão de custo, não é tão fácil você transitar e você mudar. Mas o problema que nós enfrentamos hoje com as embalagens plásticas e o que fazer com todo esse lixo, e saber que é possível produzir embalagens com fibras e que essas embalagens podem ser facilmente recicladas, ou não precisa ter um tratamento, né, tão longo ou um tratamento tão caro com esse material. Roupa, tá aí, fibra de algodão, essa roupa pode ser reutilizada, essa roupa pode ser queimada, essa roupa pode sofrer um processo de decomposição muito mais fácil do que uma fibra sintética. Não estou dizendo, gente, que nós vamos parar agora com todas as nossas sacolinhas de mercado e começar a usar a sacola de papel como bem antigamente, como passa em filme americano ainda. Não estou dizendo isso. Mas vocês percebam que são questões que estão pressionando a sociedade. E a sociedade mundial. E o agronegócio é alguém que pode dar algumas respostas nesse sentido. De apresentar produtos para manter isso aqui tudo, essa distribuição, essa satisfação das necessidades, gerando lucro e de uma forma sustentável. Então o agronegócio é responsável, tá, futuramente por muitas soluções que o mundo está buscando e que elas já estão sendo apresentadas. Está aí o álcool que nós produzimos, está aí o biodiesel que é possível ser produzido também. E nós vamos discutir, inclusive, como exemplo, essa questão do biodiesel. Vou citar ele como exemplo, questão de produzir alimentos, o óleo, né, na indústria de alimentos, e a questão de produzir biodiesel, como que fica isso aí, que tem uma questão de alocação de recursos. Tá? Então nós vamos ver isso aí, tá bom? Bom, então, a economia, tá, gente? Ela tem que dar algumas respostas. Como eu estou mostrando para vocês, o agronegócio, ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Essa resposta dessa sustentabilidade de algo que nós possamos estar ciclando, né, de uma forma mais rápida dentro do ecossistema, sem pressionar, sem alterar tanto as características do ecossistema e a sua homeostase, que é esse equilíbrio. Então é óbvio que se você estiver trabalhando com coisas que são produzidas aqui pelo vegetal, utilizou aqui, degradou, já está reabsorvendo aqui, você está mantendo as proporções dos elementos que estão no solo, na atmosfera, na água, na mesma quantidade. Consequentemente, você está mantendo esse equilíbrio, que é essa homeostase. Mas aí se pergunta, então, o que nós devemos produzir? Então vem essas perguntas. O que produzir? Diante das exigências dessa economia para satisfazer as necessidades, manter esse equilíbrio, gerar lucro, o que eu devo produzir? Qual que é a melhor escolha? Por exemplo, o Brasil deve continuar a produzir commodities, deve produzir soja, exportar, exportar, exportar? Outra pergunta que nós temos que responder. Como produzir?
Posso colocar aqui para vocês uma comparação. Eu posso escolher produzir, né, falando dentro da porteira agora, desse setor dentro da porteira, eu posso escolher produzir de forma convencional, utilizando agrotóxicos, utilizando fertilizantes químicos, ou eu posso escolher produzir dentro de um sistema agroecológico. Essa minha escolha, né, implica no quê? O que eu ganho com isso? O que eu vou perder com isso? Outra,